Oi, senhora! Seja bem-vinda ao meu canal. Esse é o nosso primeiro vídeo depois de longos anos. Eu espero muito que você goste. Afinal, eu vou estar ensinando você a fazer essa pele maravilhosa que você pode estar usando tanto no dia a dia do seu trabalho, tanto para aquela festa. Então, assim, fica que você vai gostar. A primeira coisa que você vai fazer é higienizar e hidratar bem essa pele. Eu gosto de usar o Cetaphil, então eu vou passar esse hidratante no meu rosto, mas você pode estar fazendo a preparação do seu skincare que você já está acostumado a fazer e não se esqueça de sempre finalizar com o protetor solar. Então espalha bem, ó, puxa aqui pra testa, pra área dos olhos, que é super importante. Eu acho que ele deixa aquele aspecto, assim, sabe, mais leve, não fica muito pesado. Não se esqueçam, ó, da pálpebra móvel, tá? Tem que hidratar também essa área, porque é onde vai produtos mais secos, né, que é a sombra. E pra não ficar com aquele pescocinho de senhora, você desce o hidratante pra cá também. Eu vou passar um balme, porque eu sinto que a minha boca vai hidratando enquanto tá nesse processo, e depois pra poder tirar a base eu acho que é melhor. Esse passo não é obrigatório. E vamos pra pele. Você vai pegar a sua base, que eu tô usando essa daqui da Bruna Tavares, que, gente, eu tô simplesmente apaixonada por ela. Eu acho que ela tem, assim, uma cobertura leve, mas, ao mesmo tempo, ela cobre manchinha, olheiro, o que você quiser, e você consegue estar construindo camadas em cima dela. Eu aplico ela direto aqui na minha pele, a quantidade que eu já tô acostumada. Mas, se você quer que essa base dure muito mais tempo, é só você pegar uma plaquinha ou uma superfície retinha mesmo, coloca a sua base e um pouquinho de blindagem. É uma dica muito boa. Antes eu usava muita esponjinha, mas agora eu tô viciada no pincel. Esse que eu tô usando é da Real Technique, mas eu não lembro a numeração dele, já tá apagada, mas ó, o modelinho dele é assim. Ele tem aquelas cerdas duplas, sabe? Porque ela começa aqui, ó, mais escurinha, a pontinha bem fininha e mais clara. O modo de espalhar essa base é igual a esponjinha, ó, eu vou dando batidinhas e levando pra onde eu quero. Nada de arrastar esse pincel, porque você vai tirar toda a base, todo o produto que você colocou, você vai tirar do lugar e vai deixar rastro, né? Você vai deixar a marca do pincel. Então, com bastante cuidado, calma, paciência, você vai espalhando essa base em todo o rosto e verificando se você preencheu todos os cantinhos. Uma dica boa é, eu gosto de espalhar primeiro de um lado para depois ir pro outro. E ó, se vocês repararem, só o excesso que ficou depois de eu espalhar toda dessa região, eu levo pra testa, pra ela ficar com o acabamento mais natural. Agora bora espalhar isso daqui. Sempre o excesso que tem aqui de produto no pincel eu levo pra testa e pro nariz, ó, a área do bigode, pra poder ficar um aspecto mais natural, e é uma área que eu transpiro bastante, então quanto menor a camada, melhor. Não vai me esquecer desse cantinho aqui, hein? Terminou de espalhar a base no rosto, você vai vir aqui também, ó, com a sujeirinha que tá no pincel e descer pra dar acabamento. Então vai descendo pro pescoço pra essa base dissolver ali. Aqui no cantinho. E pronto. Vocês repararam que eu não passei na pálpebra, né? Deixa ela aí. Com o corretivo mais claro que o seu tom de pele, pode ser líquido ou em creme. Eu vou usar esse daqui em creme, que é da Maquier, a cor Snow. Você vai fazer os pontos de iluminação. Então você vai pegar aqui, ó, um pouquinho no seu pincel, vai colocar, eu coloco um pouquinho aqui no queixo, no centro da testa, aqui também, ó, na área dos olhos, embaixo, e um pouquinho aqui no nariz. Depois de pegar esse produto, aí é só você espalhar, seguindo os mesmos movimentos, né, que você fez a aplicação da base, ó, batidinhas. Aqui a gente vai fazer, ó, esse desenho aqui, ó, subindo, pra poder iluminar essa área, ó, e dar aqui uma alongada, sabe, no nosso olhar. Bem no cantinho do olho, todas essas partes para dar acabamento. Eu gosto de olhar aqui pra cima porque eu sinto que estica bem essa parte inferior, ó, dos olhos. Misturando aqui nas bordinhas com a base, aqui na testa e aqui no nariz, ó, no topinho do nariz. Encontrando aqui com a testa. Área de iluminação, ok, aonde a gente queria destacar, e agora onde a gente quer o quê? Dar uma marcadinha, o nosso famoso contorno. Eu gosto de fazer o meu contorno em pó direto, porque eu acho que poupa muito tempo. Mas, se vocês quiserem, eu posso estar ensinando também como que faz ele em creme, só pedir aqui. A pele, então, é ainda molhada, sem estar selado, tá? A gente vai pegar aqui um pouquinho do nosso contorno, que o meu tá só o pó da gaita, inclusive. E aí, até você decorar a marcação, ó, faz assim, ó, esse movimento, aonde já fez essa sombra, é onde é o seu contorno, ó. Tá vendo? Então a gente vai marcar essa área. Uma coisa bem importante é, sempre comece por aqui, ó, arrastando pro cabelo, tá? Arrastando pra cá, porque se o produto voar do pincel, ele vai voar pro cabelo, não vai correr o risco de manchar. Batidinha e arrastando levemente pra trás, tá? Porque essa pele ainda não tá selada, a gente não pode correr o risco de mover esse produto.
Ó, leve batidinha e vai puxando pra trás, ó. E vocês reparem que eu tô, ó, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Andy, até que ponto eu vou fazer esse contorno? Então, eu vou até encostar na boca, até que lugar que eu faço. A marcação legal são 2 dedos, ó, na lateral aqui da boca, então você pode estar fazendo até aqui, ó. Um leve L. Mesma coisa você vai repetir aqui, ó. Todo mundo faz contorno na testa? Todo mundo faz contorno no queixo? Não, gente, existe algo a ser seguido, né? Uma medida a ser seguida. Um jeito bom de você saber isso é você fazer o seguinte. Pega a sua mão, mede o tamanho da sua testa. Aí você vai medir o tamanho do seu nariz. E aí você vai medir aqui o tamanho da sua boca. Tá vendo? O meu sobrou um pouquinho no queixo, então eu posso passar bem pouquinho, ó, de sombrinha aqui no meu queixo. E eu não precisaria, teoricamente, na testa, mas eu gosto de dar um efeito mais bronze, então bem a sujeirinha do pincel, eu vou passar aqui, ó, um pouquinho mais na têmpora e bem pouquinho em volta aqui do cabelo. Pronto, contorno finalizado. Apenas o nariz eu vou deixar pra depois. Agora é a hora do nosso blush, da nossa chinelada na cara, porque eu não sei vocês, mas eu adoro um blush. E a nossa pele, ela vai absorvendo esse produto durante o dia, então, ó, capricha nesse momento. Eu tô usando esse da Clinique, que é o meu novo queridinho do momento. Ele é a cor 12 Pink Pop. Olha como ele é fofinho, ele tem uma florzinha, mas a minha florzinha já tá toda desgastada. Vou pegar bastante desse produto e vou passar, então, aqui na minha maçã do rosto. Ó, a nossa maçã tem já esse marcadinho quando a gente dá o nosso sorrisinho. Mas, pra poder alongar a nossa face, né, eu gosto de passar aqui nessa área e trazer levemente aqui pra área da nossa bochechinha. Então, em cima do contorno, a gente vai aplicar mesmo movimento, ó, batidinha e levando pra trás, ó. E vou subindo de leve aqui pra têmpora. E só a sujeirinha eu vou trazer agora aqui pra essa área mais redondinha. E pronto! Muito fácil, vai. Agora é só repetir o processo do outro lado. De iluminador, eu tô simplesmente apaixonada por essa paleta, a Special Day, da Mariana Saad. E olha isso, já tá bem gasta, porque eu gosto muito mesmo. Como eu vou passar esse iluminador para que a hora que bata a luz, que bata o sol, ele venha refletir bem bonito? Você vai fazer o seguinte, você vai descobrir qual é o seu ponto alto. Você vai colocar o pincel aqui, ó, no cantinho interno do seu olho. E, ó, onde ele bater aqui na diagonal, ó, ou seja, bem nesse pontinho aqui, você vai aplicar o iluminador com ênfase aqui. Então, dá uma esfregadinha, ó, tá vendo? Bem nessa direção. Você vai aplicar nos mesmos movimentos, batidinha e arrastando um pouquinho pro lado. E olha já esse brilho que dá. E vai repetir o processo do outro lado. Um pouquinho aqui no queixo. E aqui eu gosto de colocar bem pouquinho. Hora de selar a nossa pele. Tô usando esse pó aqui, que é o da MAC, que é o Studio Fix. Ele já vem com uma esponjinha de veludo. Se o seu pó não tiver essa esponjinha, eu recomendo ter. Tem gente que gosta de aplicar com pincel. Às vezes eu também aplico nessa área, mas eu adoro essas esponjinhas. Pega então o seu pó. E um momento importante para evitar a cara de senhora. Você vai olhar lá pra cima, porque nessa área do olho, ó, tá vendo que tem produto que fica acumulado? É porque é a nossa pele que fica ali encostando e acumulando produto. Então a gente vai olhar lá pra cima, vai bater o pincel ou a sua esponjinha pra tirar esse excesso. E ainda assim, olhando lá pra cima, você vai aplicar esse pó. Então, ó, bate bem até você ter certeza de que saiu tudo. Olha lá em cima e sela essa pele. Sempre que tá fazendo maquiagem, dá uma coceira. E agora é só você espalhar esse seu pó, né, no seu rosto todo. Não precisa aplicar em cima do blush do contorno, porque a gente já selou com o próprio blush e com o próprio contorno em pó. A gente não fez essa pele toda cremosa, né? A gente só usou o efeito da base cremosa pra conseguir ali uma marcação mais forte. Cantinho de nariz, muito importante. Testa. E pronto. Agora com... Ui! Descolou! Agora com o pó compacto, a gente vai estar polindo toda essa pele, ó. Para o pincel não arranhar a nossa pele, a gente vai passar ele aqui, ó, com um pouquinho desse pó. Polindo, ó, varrendo toda a nossa pele aqui, ó, varrendo todo o pó solto que a gente aplicou. Se você acha necessário, volta com a sujeirinha do pincel. Eu nem peguei mais produto, só voltei porque esse pó, ele pode, né, ir pra cima. Então, só dou uma cintuadinha aqui, ó. Mas agora nós vamos para os olhos, que só vamos dar uma marcadinha para poder completar aqui essa pele, algo bem básico. Com a sujeirinha que tá aqui do seu pincel ou da sua esponjinha, você vai aplicar na sua pálpebra móvel. Bem pouquinho, ó. Pra poder só deixar ela um pouquinho mais clara, né? Tirar a diferença de tom.
E com esse pincel da Macrylan, que é o P12, que eu gosto muito dele, a gente vai fazer a marcação do nosso côncavo junto com o nosso contorno. Eu gosto de pegar um pouquinho mais leve do que eu apliquei no rosto pra não ficar tão marcado no nosso nariz. Então eu vou usar esse tom aqui, ó. É o Sweet da paleta da Mari Saad. Tira o excesso. Nós vamos imaginar um V aqui no nosso nariz, tá? Que ele vai morrer aqui, ó, na nossa sobrancelha. Então, começa bem aqui e vai descendo, ó, com a mão bem leve pra ponta do nariz. Começando um pouquinho mais aberto e terminando mais fechadinho. Olha a diferença de um lado pro outro. E agora vamos pra cá. E aí o excesso bem aqui pra dar uma empinadinha. Com esse mesmo tom de sombra, a gente vai marcar o nosso côncavo. Então, ó, seguindo aqui essa linha, o nosso côncavo é esse ossinho que a gente tem, sabe? A gente vai dar só uma marcadinha pra dar uma sombra, assim, no olho e deixar um pouquinho mais marcante. Mas algo bem leve, que é a proposta de hoje. Ó, com movimentos bem rapidinho pra lá e pra cá, a gente vai marcando. E levar essa sombra aqui, ó, pro nosso cantinho do olho. E com a mão bem leve, varrer lá pra fora. Volta, pode ser, ó, em círculo rapidinho. Ou pra lá e pra cá, ó, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Olha já a diferença que dá no nosso olhar. Sempre procura preservar essa área aqui, ó, da sobrancelha pra gente conseguir arquear o nosso olhar. E falando em arquear o nosso olhar, eu vou pegar um pouquinho daquele iluminador com o pincel mais chanfradinho, que eu tô pegando esse da Classme, mas não tenho numeração. E a gente vai passar nessa área aqui, ó, clarinha da sobrancelha, bem no topinho, tá vendo? Isso vai arquear o nosso olhar. E é de gosto, mas se você quiser, pode também aplicar aqui, ó, no cantinho interno. Eu acho que dá um charme à parte. Aproveitando esse mesmo pincel, que ele é um pouquinho mais preciso, mas mesmo assim tem a pontinha bem levinha, eu vou aplicar aqui na pontinha do meu nariz. Agora nós vamos aos toques finais, que é o quê? A nossa sobrancelha, bastante máscara de cílios, ou no caso, extensão de cílios, ou cílios postiços. Nas minhas sobrancelhas, eu gosto de usar uma pastinha pra poder arquear ela, porque eu já faço o Brow Illumination. Mas, se você preferir, você pode estar desenhando ela com lápis, com uma pastinha, com a sombra, com o que você se sentir melhor. Como eu tenho extensão, eu vou estar aqui, ó, penteando ela. Que, inclusive, se você é daqui de Jundiaí, você tem o cupom de 10% de desconto na Rafa Beauty, que é quem faz os meus cílios e a minha Brow Illumination, e ela arrasa. Eu acho que é uma praticidade, porque olha isso daqui, eu já tô com um olhar super marcante, super bonito, e assim, nem precisei ficar ali horas com o rímel. Agora com a minha pastinha, eu vou só subir aqui a minha sobrancelha, ó. Gosto muito de fazer a brown porque ela preenche bem, assim. Eu acho que minha sobrancelha, ela fica um pouco mais desenhada e não fica nada muito bruto, sabe? Ainda fica delicado. Nos lábios eu vou estar usando o A18 da MAC, que ele é um tom de nude um pouquinho mais fechado. Eu gosto muito dele. Eu vou estar pegando aqui com um pincel. Se você preferir, pode estar sendo também um lápis de contorno. Então, passando aqui em todo o cantinho da minha boca. Olha a diferença do tamanho de um pro outro. E pra finalizar, eu vou estar usando esse gloss da Sephora, que é o número 95. Ele tem um tom mais rosadinho. Finalizo com a bruma. E esse foi o resultado da nossa pele. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha. E também você pode estar deixando nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos ou de alguma coisa que você queira aprender no mundo da maquiagem. Até o próximo vídeo, um beijo da Indy!